Estamos de volta, Joaquim Pires, Landry Salles, minha amiga Leila Uetep, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí, abraço carinhoso, aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Hoje nosso conteúdo é sobre indicadores sociais. Turma, acompanha comigo, olha só, certo? Eu vou só voltar aqui um quadro. Alguém me perguntou no chat, professor, essa taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais, por que a região norte é a região com o maior número de analfabetos, segundo essa projeção? Vejam bem, aqui é a taxa de alfabetização, tá certo? Então, olha só, o estado com maior taxa de alfabetização é o Sudeste. 96% dos homens são alfabetizados, o que quer dizer que 4% é analfabeto, e entre as mulheres cerca de 5%. Como a região norte tem 90% e 91% de pessoas alfabetizadas acima de 15 anos, isso implica dizer que na região norte, por exemplo, 10 e 9% a taxa de analfabetismo, o que é muito alto. O que isso pode indicar? Pode indicar que pode haver uma defasagem de escolas de educação básica nessa região, pode indicar também a questão da qualidade do ensino, das condições de vida das famílias, das condições estruturais da escola e assim por diante. Então, de posse desses dados, a gente faz estudos, interpretações, conhece a realidade para aplicar a política pública, gente. Dá trabalho fazer isso. Por isso que é mais fácil eu chegar na televisão e falar, na minha opinião, é escola sem partido. Porque essa frase, por si só, ela é simplória, simplista, não é científica. Aí, para essa pessoa, basta ter todos os horários preenchidos que está havendo escola, mas não pensa no como está a condição de vida da criança, o acesso à escola, o transporte, a merenda. Percebe, então? É mais fácil para os não científicos simplificar os problemas brasileiros. Vai ter um terceiro banheiro na escola. É mais fácil falar sobre essas coisas do que ter todo um trabalho científico de análise, pesquisa, estudo, estatística. Percebe, então? O problema no Brasil é que nós estamos reduzindo os nossos problemas a frases de efeito. Não uma ideologia de gênero na escola. Frase de efeito. Não científica. O problema da escola, de nossas escolas, é um problema social, político, científico. E quem pode dar a resposta são os indicadores. É a ciência que vai apontar. Mas dá trabalho. E se eu tiver muito trabalho, como é que eu vou ter tempo para passear, andar de moto? Mas política pública séria dá trabalho, gente, tá bom? Vem lá, continuando comigo, olha só. Agora vamos continuar, tá bom? Quais são as importâncias e a finalidade de indicadores sociais? Basicamente já disse, né? O principal é subsidiar, ou seja, dar um suporte às atividades de planejamento público e de políticas sociais dos governos. Os governos deveriam utilizar os indicadores sociais como subsídio, suporte para suas políticas sociais. Também monitorar, acompanhar as condições de vida e bem-estar da população, tanto o poder público como a sociedade civil, não é? Eu olhando o indicador social, eu posso ter uma ideia de como está a qualidade de vida no Brasil. Claro que visitas de campo devem acontecer, mas pelo menos os números que vão me indicar onde serão as visitas, eles estão aí. E também permitir o aprofundamento da investigação acadêmica, né? Auxiliar a academia, certo? Para que ela possa estudar esses problemas. Você vai fazer uma tese de doutorado na sua escola, na faculdade, sobre mortalidade infantil, você vai buscar indicadores sociais para dar um suporte a seu estudo, tá bom? Continuando,
políticas públicas. Os indicadores sociais, eles são indispensáveis em todas as fases do processo de formulação e implementação, ou seja, aplicação de políticas públicas. Há uma relação entre ciência e política pública. Há uma relação entre ciência e política pública. Tá certo? Há essa relação, tá bom? Continuando. Cada fase do processo de formulação e implementação de políticas públicas requer o emprego de indicadores específicos. Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. Quais são as políticas públicas principais que eles vão utilizar? Indicadores da área da saúde. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente. Quais vão ser os principais indicadores que eles vão utilizar? Indicadores ambientais. Percebem? Cada área usa indicadores específicos da sua área. Claro que, na maioria das vezes, usam outros indicadores para ampliar o seu entendimento. E isso dá trabalho. É mais fácil eu dar a minha opinião. Percebe, então? Tá? De posse das políticas públicas, a gente pode determinar os recursos que serão empregados na implementação de uma política pública, os métodos de aplicação desses recursos e também os resultados obtidos, não é? Por meio do indicador social, eu posso ver, diante de um quadro de fome, por exemplo, que o indicador expõe em 2010, faça uma política pública para combater a fome nessa região. Em 2020, faço um novo levantamento e vejo se essa política pública foi eficaz, né? Se ela cumpriu o seu objetivo de reduzir a fome nessa região, tá bom? Continuando. Vamos agora ver a classificação de indicadores sociais, tá bom? Turma linda de Joaquim Pires, Landry Salles, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí, e minha amiga Leila Uetep, abraço carinhoso, salve, salve. Turma, os indicadores sociais, eles podem ser temáticos, eles podem ser analíticos e podem ser sintéticos, tá bom? E também de desempenho. Vamos ver cada um desses indicadores, ó. Continuando, voltando aqui. Vamos voltar aqui com calma. Ver a classificação dos indicadores. Pronto. Indicadores temáticos. Deixa eu ver se eu não passei a página. Bom, turma. Bom, o que são indicadores temáticos? São, por exemplo, ó, indicadores da área da saúde. Indicadores temáticos, eles vão tratar de temas. Saúde, educação, habitação, segurança pública e justiça, ó, são temas, temáticas, por isso são temáticos. Ó, infraestrutura urbana, ambientais, trabalho e renda, demográficos. Esses são alguns dos indicadores temáticos. Eles estão divididos por temas. Por exemplo, ó, na área da saúde, leitos por 1.000 habitantes. Quantos leitos de hospitais há a cada 1.000 habitantes numa região? Isso é importante. Por quê? Quanto mais leitos por 1.000 habitantes, melhor é a cobertura da área de saúde. Tá bom? Percentual de crianças nascidas com baixo peso. Número de consultas pré-natal. Tudo isso aqui são indicadores sociais temáticos. Área de educação. Olha só. Taxa de analfabetismo, escolaridade, média da população de 15 anos ou mais, que sabe ler ou escrever. Habitacionais, densidade de moradores por domicílio, número de domicílios localizados em favelas. Segurança pública e justiça, mortes por homicídio, roubo à mão armada por
100 mil habitantes. Olha só que interessante, tá certo? O nosso quadro aqui é a tabela 889, também foi tirada do gerador de tabelas do IBGE. Olha só qual é o tema abordado nessa tabela. Mortalidade por homicídios ou por acidentes de transporte terrestre, segundo o sexo, ou seja, óbitos no ano de 2012, não é? Então, olha só, aqui nós temos, tá bom? Esses dados, ó, coeficiente de mortalidade. Qual é o dado com coeficiente de mortalidade maior? Olha só, no total, no Nordeste. No Nordeste morre-se muitas pessoas no ano. Esse ano, 2012, é um dado bem defasado, tá bom? E onde se morre menos, a região Sudeste. Embora seja uma região com maior população. Quem morre mais no Brasil? Homens ou mulheres? Ó. Morrem mais no Brasil homens do que mulheres, tá bom? Por homicídio ou por acidente de transporte. Vamos continuar. Infraestrutura urbana. Ó, um dado ambiental, ó. Percentual da área verde no município, nível de população no ar. Vamos ver aqui um dado ambiental. Tabela 3886. Espécies da fauna terrestre brasileira ameaçadas de extinção. Ó. Espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Também um dado defasadíssimo. Ó. Em 2008. Muito dado. O Brasil está com muitos indicadores sociais, indicadores defasados. Muito, muito mesmo, tá bom? O Brasil está patinando nessa área de estatísticas. Se você é aluno que está me assistindo agora, olha aí, uma boa área para se especializar em estatística. Estamos com a defasagem, tá bom? Turma, olha só. Em 2008, certo? 85 espécies de mamíferos foram extintos na Amazônia. 20 espécies de ave, 6 de répteis, 2 de peixes de água doce e 5 de vertebrados, num ano apenas. Causas, pode ser a caça, podem ser as queimadas, a exploração do terreno. Olha só, na Mata Atlântica, 38 espécies, 112 espécies de aves. Isso aqui indica o quê? Indica que o Brasil deve melhorar o seu desempenho na área ambiental. E é por isso que o mundo olha para o Brasil com interesse na questão ambiental. O Brasil, nos últimos anos, ele tem negligenciado a área do meio ambiente. E quem perde com isso é o mundo e o próprio Brasil. Vamos lá. Analíticos. O que são indicadores analíticos, gente? Ó, eles são autoexplicativos. Eles descrevem um determinado aspecto da realidade de forma rápida, específica e objetiva. Por exemplo, de um dado analítico. Tempo de espera por vaga numa creche. É um dado rápido, específico e objetivo. É feito levantamento nas pessoas que frequentam a creche, né, que buscam a creche para matricular suas crianças, quanto tempo elas esperam, quantas semanas, quantos meses até conseguir uma vaga. Esse dado é importante por quê? Porque quanto maior o tempo, maior a necessidade de mais creches. Quanto menor o tempo, menor a necessidade, tá bom? Olha, número de leitos hospitalares, domicílios sem acesso à rede de água e esgoto. Esses dados dão uma resposta imediata sobre o que pretendem medir. Olha aqui, por exemplo, ó, tempo de atendimento para vaga em creche, aqui é de São Paulo, tá bom? Na cidade de São Paulo. Olha só, gente. Em média, na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, as pessoas esperam 107 dias para conseguirem a vaga numa creche. Esse número é maior na Vila Andrade, as pessoas esperam 261 dias por uma vaga na creche, e em Guaianazes a espera é menor,
18 dias. O que isso quer dizer? Provavelmente, com certeza, aliás, São Paulo tem um déficit do número de creches, construir mais creches ou ampliar as que possuem, isso implica o quê? Concursos públicos, para agentes públicos, não é? E construir mais creches nessa região da Vila Andrade, ou ampliar o número de creches e melhorar a qualidade em Guaianazes, manter o tempo de espera e melhorar a qualidade, tá bom? Continuando. Mais dados analíticos, ó, por exemplo, chefes de família com rendimento de até um salário mínimo. Isso aqui é importante, saber quais as famílias que têm pessoas empregadas, mas que recebem até um salário mínimo, porque provavelmente vão precisar de um auxílio, de um complemento de renda, não é? Pessoas de 7 a 14 anos não alfabetizadas. Domicílios com 10 ou mais moradores. É importantíssimo. Um dado, por exemplo, que fez falta na pandemia. Saber onde estavam pessoas aglomeradas na própria casa. Tá bom? Taxa de mortalidade infantil. Taxa de desemprego. Aqui no quadro, ó. Pessoas de 14 anos ou mais desocupadas. Desocupada aqui, gente, não é vagabundo não, tá? Desocupado é o termo técnico para fora da força de trabalho. Então, olha só. Em 2021, nós tínhamos, no Brasil, no final de 2021, 11% das pessoas acima de 14 anos fora do mercado de trabalho, desocupadas. Em 2012, esse número era 6 pessoas. 6,97. Percebe? O que isso quer dizer? O desemprego aumentou no Brasil nos últimos anos. Olha só. Agora vejam bem. Nós somos geralmente mais produtivos entre os 25 e 60 anos. Então, ó, a taxa de desemprego nessas regiões, ó, nessas faixas etárias, aumentou. Mas vejam só onde ela é muito maior. Na juventude. Quanto mais jovem, a dificuldade é maior de ingressar no mercado de trabalho. Quando os governos viram isso, esse dado aqui principalmente, ó, 14 a 17 anos, professor, esse dado não quer dizer nada, quer dizer sim. Porque graças a dados como esse, que os governos formulam o programa Jovem Aprendiz. Porque dos 14 aos 17, a pessoa tem que estudar, mas ela pode já trabalhar como jovem aprendiz. É o que diz, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente. Percebem? Só é possível pensar nesse programa se olhar para uma tabela como essa. Se eu for usar opinião pessoal, convicção, eu nunca vou pensar num programa de tanta abrangência, né? Jovem Aprendiz é a porta de entrada no mercado de trabalho para muitos jovens. Tá bom? Vamos lá, seguindo adiante. Seguindo adiante, olha só, turma. Agora os indicadores sintéticos. Indicadores sintéticos, eles têm a capacidade de sistematizar diversas dimensões da realidade numa mesma medida. Eles vão sintetizar, tá? Usar uma palavra assim mais... vamos dar uma palavra assim, talvez fora incorreta, mas que dá para pensar. Eles vão resumir. Vão resumir vários dados da realidade num só, né? Analfabetismo, fome, desemprego, assim por diante. Então, por exemplo, o IDH. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado pela ONU com o objetivo de medir o grau econômico, né, e como as pessoas estão vivendo nos países do mundo ou nos estados, nas cidades, não é? Tá? O índice de IDH, ele vai de uma escala de 0 a 1. O índice 1, dificilmente ele é alcançado. Por quê? Para você ter o índice 1, você vai ter que apresentar uma realidade perfeita. Olha só o que o IDH ele calcula. Ó, renda per capita, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, vários indicadores sociais. Então, o índice 1, ele é difícil de alcançar por quê? Porque
O 1 seria uma realidade perfeita. Ninguém desempregado, todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo vive mais de 90 anos, uma realidade perfeita. Assim também, o índice 0, ele é impossível de ser alcançado, porque significaria dizer que todo mundo naquele país, naquela cidade, naquela região é analfabeto, vive pouco, renda per capita 0, é uma realidade catastrófica, tá bom? Então, 0 a 1, vamos ver primeiro no Brasil. Vamos ver no mundo, no mundo. Ó, por exemplo, no mundo aqui. No caso aqui, um recorte. Na América Latina. Qual é o país com o melhor índice de desenvolvimento humano na América Latina entre 2019 e 2020? Aí temos umas surpresas. Primeira surpresa, o melhor país está em 43º no mundo, ou seja, a América Latina não é um país, não é um continente desenvolvido ainda. Tem muito que melhorar. Olha só, o melhor país com IDH é o Chile, 851. O melhor lugar para se viver na América Latina é o Chile, segundo o IDH, em termos de desenvolvimento humano, taxas de analfabetismo e assim por diante. O segundo é a Argentina. O terceiro é o Uruguai. O quarto é o Panamá. Quinto, Costa Rica. Sexto, Cuba. Mas, professor, em Cuba, as pessoas não comem cachorro. Sétimo, o México. Oitavo, o Peru. Nono, a Colômbia. O Brasil só aparece em 10º. O Brasil está abaixo de Cuba no Índice de Desenvolvimento Humano. Cuba, 783. Brasil, 765. Isso diz muito sobre o nosso país. Muitas vezes a gente olha para os outros, muitas pessoas se criticam, vai morar na Argentina? Bom, paga a minha passagem que eu vou. Desenvolvimento humano lá é melhor que no Brasil. E eles estão em crise econômica, e mesmo assim estão melhores que o Brasil. Vai morar em Cuba? Paga a minha passagem que eu vou. Lá é um lugar melhor para se viver que no Brasil. Tá bom? Isso aqui é ciência. Quem não acredita na ciência fala o quê? Frases de efeito. Mas a ciência aponta a realidade. Então é por isso que a ciência é tão perseguida muitas vezes por alguns políticos. Porque a ciência desmente mentiras. Tá bom? Vamos olhar agora. Olha aqui, o pior país é o Haiti, né? 510, tá bom? A Venezuela está entre os piores também. Continuando. No Brasil, o primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano, né, é o Distrito Federal, 824. Vamos ver se passa o Chile. Não chega perto do Chile. O melhor lugar para se morar no Brasil não chega próximo ao Chile. Tá? E o estado com menor IDH é Alagoas, 631. Vamos ver qual é o pior do 510. Vamos ver o Piauí. 646. O Ceará, a minha terra, 682. A Venezuela. Venezuela ela tem um IDH de 711. Superior a, por exemplo, ó, superior ao Amapá, superior a Roraima. A Venezuela ela tem um IDH superior a mais da metade do Brasil. A Venezuela. Cuba tem o IDH superior, 783. Cuba tem o IDH superior a praticamente todo o Brasil. Ó. Aqui você pegar aqui daqui para baixo, Cuba é superior. Ó. Cuba é mais desenvolvido que todo esse Brasil aqui. Ó. E empata com São Paulo. Percebem? A ciência mostra a realidade que muitas pessoas não querem aceitar. Ó. Cuba é maior do que isso tudo aqui. Ó. Aí você mora em Minas e fala, vai para Cuba, tá melhor do que você mora, filho.
Tá melhor. Vai para Cuba, tá melhor. Vai para Venezuela, tá melhor do que muita gente. Então, perceber, gente, que as políticas públicas têm que se basear na ciência, nos indicadores sociais. Muita gente acha que nós estamos bem, como nós não estamos. Quem vai mostrar isso é o indicador social. Tá bom? Vamos lá. Continuando, turma. E os indicadores de desempenho? Desempenho já fala, né? Vai medir o desempenho, ó. Vai medir o desempenho, tá bom? Olha só. Indicam quanto do objetivo foi alcançado. Por exemplo, numa região do Piauí, apresentou uma taxa de fome, estou inventando, tá bom? Estou inventando. Uma região do Piauí colocou em 2010, vou botar aqui. 2010, estou inventando, gente. 10% da população passava fome numa região do Piauí. Aí os políticos de posse desses dados vão formular políticas públicas de combate à fome. Aí vamos fazer um programa de renda mínima, né, leite, a cesta básica. E então, em 2015, a gente faz outro levantamento para ver se deu certo. Aí, em 2015, eles fazem um novo levantamento na região e percebem que a quantidade de pessoas com fome caiu para 3%. O que isso quer dizer? Que a política está sendo eficaz. Claro que o objetivo é o 0%, né? Ela está sendo eficaz. Quem vai medir isso? Indicador de desempenho. Ó. Temos, por exemplo, o índice de desempenho ambiental, né? Já que nossa aula tem esse recorte na área ambiental, temos aí, ó, os países com melhor desempenho ambiental no mundo, tá bom? Abraço carinhoso, Betânia do Piauí, Joaquim Pires, Landry Salles, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí, Leila Utep. Aquele abraço, turma. Ó, o índice de desempenho ambiental é um método para quantificar e classificar numericamente o desempenho ambiental das políticas de um país. Ó. Ele vai dizer quais os países possuem as melhores políticas ambientais no mundo, tá? Esse dado aqui desmente mentirosos. Você pode até mentir, dizer, não, o Brasil está bem, a Inglaterra está bem na área ambiental, a França, mas quem vai indicar são os números, são os indicadores. E os indicadores, a ciência desmente mentirosos. Olha só. Qual país com melhor desempenho ambiental no mundo? A Dinamarca, 82,5%. Aqui entra taxas, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, considerado, ó, efeito do ambiente na ciência, saneamento básico, a poluição, água potável, poluição do ar, ozônio no solo, emissão de dióxido de enxofre, água disponível, preservação efetiva, são as variáveis que são estudadas para compor esse índice de desempenho ambiental. Ó. Irrigação, prática de rede com pesca, regulamento do uso de pesticidas, intensidade de áreas queimadas, intensidade de terras cultivadas, emissões per capita, emissões de geração elétrica, emissões industriais de CO2. Vamos lá. A Dinamarca é o melhor país do mundo, né, o país que possui melhor desempenho ambiental. Será que tem algum da América Latina? Não tem. Luxemburgo, Suíça, Reino Unido, França, Áustria, Finlândia, Suécia, Noruega, Alemanha, Holanda, Países Baixos, não é? Japão, Austrália, Espanha, Bélgica, Irlanda, Islândia, Eslovênia, Nova Zelândia, Canadá, República Tcheca e Itália. E o Brasil, ó? E o Brasil? 81ª posição com 43 pontos. O desempenho ambiental do Brasil é horrível. E isso quer dizer que o Brasil, nesses pontos aqui, ele está indo muito, muito mal. E há uma relação entre pobreza e desempenho ambiental, entre doenças e desempenho ambiental, muitas relações na área social.
Também no ramo empresarial, que é o ramo onde vocês vão trabalhar como técnico de finanças, nós também podemos ter, né, uma análise do índice de desempenho ambiental. Mas olha aqui, por exemplo, ó, essa foto aqui, ó. Desmatamento na Amazônia em 2022 é o maior em 15 anos, ó. A parte da floresta, a parte da queimada. No ramo empresarial, na empresa onde vocês forem trabalhar, nós temos também indicadores de desempenho ambiental. São as empresas que são ecologicamente sustentáveis, ecologicamente responsáveis, tá bom? São informações que a empresa extrai sobre suas atividades para melhorar a performance de seus processos e reduzir os impactos dos mesmos no meio ambiente. Vamos supor que vizinho à sua casa, uma pessoa comprou 3 casas vizinhas sua, e essa pessoa derrubou as casas e fez uma mini fábrica, vamos colocar mini fábrica, nem grande fábrica, uma mini fábrica de detergente. Então você começa a perceber, né, e com o passar das semanas a fábrica em funcionamento, que o gosto da água na tua casa está um pouco salobra, um pouco amargo, começa a perceber uma cor diferente na água, certo? Você mora ao lado de uma empresa que polui o ambiente, não é? Que nas ruas tem aquelas espumas, começou a aparecer muito mosquito, né, muriçoca à noite, começou a perceber que a pele do seu filho começou a ter manchas vermelhas, tá? Então, essa empresa, com certeza, ela está poluindo o ambiente, poluindo o solo, poluindo a água, poluindo o ar. Você pode denunciá-la, não só pode, como deve denunciá-la, tá bom? Olha só alguns dados que podem ser estudados numa empresa. Ó, uso de combustíveis fósseis nas operações. Por exemplo, gasolina. Gasolina é um combustível fóssil e ela polui o ambiente. Né? O que seria ideal? Carros elétricos. O carro elétrico ainda é uma novidade, não é uma realidade, né? Uma possibilidade distante para muitos lugares. Geração de resíduos sólidos ou líquidos, como eu falei, né? Aí a empresa começa a despejar no lençol freático que abastece a cidade, começa a despejar agentes tóxicos. Emissão de gases estufa, como o carbono. Quantidade de energia gasta por produto ou por produção. Tudo isso aqui, turma, olha só, é índice de desempenho ambiental. Alegria, alegria, turma! Vamos agora para aquela nossa parte da aula em que a gente vai conversar sobre o nosso trabalho, o nosso projeto final. Na semana que vem teremos mais algumas novidades sobre a temática. Vamos falar agora sobre a introdução do trabalho. A introdução. Gente, todo projeto, ele tem, né, já vimos como fazer um sumário, já vimos a questão dos objetivos, a estrutura, os componentes. Como a gente faz uma introdução de um trabalho? Primeiro, o que é uma introdução? Gente, introdução é a parte inicial do texto. Nessa parte inicial do texto, devem ser abordadas, tá bom? Devem ser abordadas a delimitação do assunto, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários, tá certo? Nessa introdução do texto, tá certo? A introdução tem como objetivo responder as seguintes perguntas. Qual é o tema do trabalho? Por que o trabalho é feito? Como o trabalho é pensado? Qual é o método usado no trabalho? Quais são as limitações do trabalho, tá bom? Então, a introdução, você vai apresentar o trabalho, né? Vai dizer qual é o objetivo do trabalho, qual foi o problema estudado, qual é a sua hipótese, como o trabalho é dividido, as fontes que você consultou, qual foram os pesquisadores e assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, e você vai situar o trabalho, certo? Situar o trabalho dentro da realidade social. Por exemplo, aqui, ó, o meu trabalho sobre gestão escolar.
A gestão escolar consiste no esforço fundamental para a mobilização e articulação do desempenho humano e promoção de sinergia coletiva. Ou seja, reconhece o paradigma do esforço simultâneo e coletivo das partes, em vez da vigente verticalização própria do paradigma da administração e da equivocada aplicação do conceito de gestão nos sistemas de ensino. Ó, eu estou aqui, ó, contextualizando o meu trabalho. Mais adiante, a pergunta é: a introdução é a primeira coisa que deve ser escrita? Não necessariamente. Tá bom? Embora seja o primeiro texto do trabalho, ela apareça logo no início, não é a primeira parte escrita. É provavelmente a última parte a ser escrita. Tá? Porque somente depois da montagem final do meu trabalho, do meu projeto, é que eu posso ter uma ideia do todo e eu posso sintetizar essa ideia do todo na introdução. Somente quando eu concluir meu trabalho é que eu posso dizer: o meu trabalho é sobre gestão escolar, eu fiz estudo na Escola Maria Chopin Teresina, certo? O meu trabalho é de tipo qualitativo, quantitativo, eu tenho esses objetivos específicos, olha só, tá bom? Eu tive um objetivo geral, eu tenho essa hipótese, tá certo? Então, é melhor deixar para escrever a introdução quando a discussão e as conclusões já tiverem sido produzidas. Quando você produzir a conclusão, encerrar o trabalho, aí você vai para a introdução, aí você já pode fazer um texto bem rápido, certo? Mostrando, apresentando no capítulo 1, eu abordo essa questão, no capítulo 2, eu abordo aquela questão, no capítulo 3, eu mostro esses dados, eu consultei Albert Einstein, eu consultei Hannah Arendt, eu consultei livros de Platão e assim por diante. Tá? Quando você deixa a introdução para o último, certo? Você pode escrever a partir de uma visão ampla do trabalho. E fica melhor conduzir o leitor ao longo do texto, porque você já sabe como o trabalho foi desenrolado, tá bom? Nós temos algumas regras da ABNT para a introdução, mas olha aqui esse quadro aqui de novo aqui, ó. Olha como eu coloco aqui nesse parágrafo, certo? Eu coloco a distribuição dos capítulos na introdução. Ó, no primeiro capítulo encontra-se a fundamentação teórica do estudo, constituindo-se num amparo do percurso metodológico apresentado no segundo capítulo. O segundo capítulo, então, será o percurso metodológico. O terceiro capítulo apresenta o tratamento das informações e os resultados do trabalho. Para uma melhor visualização, optou-se pela utilização de gráficos e quadro enquanto auxiliares do processo de compreensão e resolução do problema investigado. Aí aqui no outro capítulo eu falo sobre a importância do trabalho. A modéstia obstrui uma possível intencionalidade de alegar que o trabalho realizado significa o auge da discussão. Eu vou colocar aqui que eu apenas estou contribuindo com a reflexão, tá certo? As normas do IBNT dizem o seguinte, que o padrão de formatação utilizado deve ser o mesmo do restante do trabalho, ou seja, as margens, não é? As margens da introdução são as mesmas margens do trabalho em si, não é? 3, né? 2, perdão, 3, 2, não é? São as mesmas margens que vão ser utilizadas, tá certo? Continuando. Ele deve ter, e assim, a mesma fonte, se o teu trabalho está na fonte Arial ou na fonte Times Roman, ele vai ter a mesma fonte também na introdução.
o mesmo espaçamento de 1 meio e assim por diante, tá certo? Ó, uma introdução, ela deve ter em torno de 10 parágrafos. É uma introdução, não é o trabalho em si. Muitas pessoas escrevem demais na introdução. Não, você vai escrever 10 parágrafos no máximo, você vai introduzir a temática. Na introdução, você tem que apresentar qual é o tema do trabalho, ó. Projeto político pastoral pedagógico. Apresentei o tema do trabalho. A introdução deve apresentar o problema da pesquisa. O que é o problema? É o assunto que você vai estudar, que está sendo estudado. Ó. Eu vou estudar o projeto político pedagógico da Escola Champagnat, Marista Champagnat de Teresina. Continuando, ó. Deve também apresentar os objetivos da pesquisa, explicar a metodologia, ó, expliquei a metodologia aqui, ó. O estudo é de cunho quantitativo e qualitativo, ou seja, ó, apresenta dado estatístico, faz explicação, tá certo? Isso tudo é uma introdução. Nós vamos, no decorrer do curso, a gente vai treinar essas introduções, tá bom? E aqui chegamos ao nosso final da aula, agora as referências, mas ainda temos algumas questões, hein? Tá? Referências, se você quiser aprofundar a reflexão, busque esses links, tá certo? Nossa revisão de hoje, mas antes, vamos fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas. Olha a primeira, vamos lá. Olha lá, pessoal de Joaquim Pires, Landre Salles, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí. Primeira pergunta. Qual indicador social calcula a média de anos de vida de uma pessoa em um determinado país? Então, ó, a média de anos de vida de uma pessoa. Qual é o indicador que calcula? É a taxa de mortalidade infantil? É a expectativa de vida? Taxa de analfabetismo? Qualidade de vida e acesso ao consumo? Renda nacional bruta per capita? É letra A, B, C, D ou E? Atenção, vamos lá. Estou aguardando. A, B, C, D ou E? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Exatamente. Expectativa de vida calcula a média de anos de vida de uma pessoa num país, né? Por exemplo, esse índice vai dizer, olha, na tua região, os homens costumam viver 70 anos e as mulheres 80, não é? Na sua região, pelas condições, né, da sua região, tá bom? Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela! Pode comemorar! Segunda, qual indicador social calcula o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano? Mortalidade infantil, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, qualidade de vida e acesso ao consumo, renda nacional bruta per capita. A resposta, claro, taxa de mortalidade infantil, um dos dados, indicadores sociais mais importantes que existem. Querido aluno, querida aluna, essa é nossa revisão. Hoje aprendemos o que são indicadores sociais, dados estatísticos, a importância do indicador social para a formulação de políticas públicas, a importância da ciência fundamentando as ações das políticas públicas no Brasil e no mundo. E estudamos os tipos de indicadores, indicadores que podem ser temáticos, indicadores que podem ser analíticos, sintéticos e indicadores de desempenho, turma. Terceira fica para casa. Em nossa próxima aula, não percam, nós vamos conhecer o que é uma escola e qual é a relação dessa escola com a comunidade. Você conhece, de fato, a sua escola, as pessoas que trabalham nela, os atores, todas as pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, de ensino, de educação? Na próxima aula, a gente vai
conferir. Espero que tenham apreciado. Joaquim Pires, Landry Salles, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!